Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Souza e hoje eu estou aqui numa celebração muito especial de um ano do meu canal de YouTube. Eu estou muito feliz com os resultados, estou muito feliz com a qualidade de conteúdo que a gente conseguiu trazer aqui nesse um ano. Então, em celebração, em comemoração, em honra a todos os meus convidados que passaram por aqui, hoje a gente vai colocar no ar agora, em seguida desse meu vídeo, os melhores momentos desse um ano de podcast do UOL Podcast. Então é com imensa gratidão, com imenso prazer eu recebo vocês aqui e apresento para vocês hoje os nossos vídeos de melhores momentos. Confere aí. Essas pinturas, né? Esse aqui, nosso povo Chavante, ele usa a tinta vermelha que é extraído do urucum, é uma planta. E a gente se pinta, esses detalhes, tudo no corpo tem significado. Nós usamos como nossa identidade um pauzinho na orelha, que é uma história muito longa, né? A nossa cultura Chavante, apesar das influências de hábitos não indígenas, nós resistimos ainda, nós lutamos pela preservação de manter, nós buscamos manter nossa tradição, nosso modo de vida, mas nos dias de hoje, muitas aldeias Chavante têm mudado de hábito um pouco, e isso faz com que afaste os modos tradicionais, um padrão cultural Chavante, que tem que ser preservada, tem que ser mantida, porque isso a gente entende como nossa identidade. A nossa identidade é como eu estou aqui, né, com meus trajes tradicionais, e essa é a nossa cultura, essa é é o nosso modo de se apresentar. Você falando de oração é algo que eu escuto muito. Ah, mas eu não sei orar, mas eu não sei fazer. Eu falo, conversa, apenas conversa, como se estivesse conversando comigo. Conversa com o seu anjo, conversa com o seu mentor. É simples, né? Só faça esse movimento de soltar no seu coração. Conversa o que você sente, né? Deixa vir do coração. São as preces mais ouvidas, vamos falar assim, né? Quando vem do coração, sem nada elaborado, sem aquela coisa, né? Ai, palavras bonitas, não precisa de nada disso. Mas outra coisa que para mim, assim, não falta na vida são cristais. Para mim também não. É a melhor forma de proteção. Depois da oração todo dia de manhã, é uma das coisas que eu faço. Eu não saio de casa sem cristais. Aqui mesmo tem um bando de cristal aqui no meu escritório. Porque eu sinto, né, a necessidade. Na minha casa inteira, por onde passar, tem cristais. E eu não consigo sair de casa sem um cristalzinho que seja, né? Essa daqui é a selenita. Mas a turmalina negra é uma também que praticamente o tempo todo. Porque por mais que as pessoas pensam, é só uma pedra, gente, né? O que faz a diferença é... Ah, perfeito. Na minha mesa. Acredita que é só intenção, né? Mas é uma pedra, qualquer coisa, se eu colocar a intenção, vai funcionar. Mas as pessoas não entendem muitas vezes que os cristais não é apenas uma pedra que você colocou a intenção e ele vai funcionar. Não. Os cristais, como você acabou de falar, eles possuem a sua própria energia. Né? Eles são... Aqui, a gente está enxergando aqui, mas eles estão plasmados em outras dimensões. E ali eles emitem energias fortíssimas, que estão nos protegendo o tempo todo, absorvendo todo tipo de energia negativa, né? Uma turmalina negra que a gente vai para algum lugar. Se eu tivesse uma turmalina negra lá na pizzaria, provavelmente ela teria captado. O para-raio não seria eu, seria ela. Teria captado a energia para ela. Eu chegando em casa, tiraria, colocaria a luz da lua, eu passaria um incenso para energizar e no outro dia eu usaria novamente. Então, sim, realmente, não é que tem poder,
mas ela tem energia suficiente, assim como todos nós somos feitos de energia, né? Então, os cristais também energeticamente. E cada um, dependendo da sua composição, tem o sua finalidade, né? Como, por exemplo, a turmalina negra tem a de proteção energética. E a narratologia é o estudo das narrativas, né? Aí eu fiquei assim, uau, existe isso, porque achei tudo incrível. Dentro dessa disciplina, eu conheci Joseph Campbell, que é um escritor maravilhoso, que fala sobre o poder do mito, né? E eu comecei com ele, com Joseph Campbell, num livro chamado O Herói de Mil Faces. Ele mostra para a gente como muitas histórias que são contadas pelos humanos são repetidas, né? São repetidas, são emuladas e repetidas em culturas diferentes, usando essa mesma sistemática, essa mesma métrica do herói de mil faces. Então, é o mesmo herói com faces diferentes. Aí eu, uau! Porque ali eu comecei a criar na minha cabeça informações e estudos e conceitos sobre a mitologia fora do eixo greco-romano, né? Que é que a maioria dos livros que a gente tem acesso à mitologia contam a mitologia dos gregos e dos romanos. E aí, ali no Herói de Mil Faces, conheci também, junto com Joseph Campbell, nesse estudo de narratologia, o Junito Brandão, que é um escritor que tem uma coletânea de 3 livros que chama Mitologia Grega, 1, 2 e 3, são livros bem grossos, assim. Inclusive, quero agradecer minha amiga Tayara, lá de Brasília, que ela me deu esses livros quando eu estava precisando muito estudá-los. E ali eu começo a descobrir que as mitologias estão sendo contadas, mas tem mitologias que são contadas antes, só que não tem muitos registros. Aí ele é a primeira pessoa que desperta em mim na parte da acadêmica, né? Academicismo, essas semelhanças que tem entre as culturas. Então, eu olho para Vênus e aí o Junito bota Oxum na mesma perspectiva, mostrando as histórias mitológicas que existem entre uma e outra e como elas congregam nesse mesmo ser, né? Nesse mesmo ser mitológico. A física quântica, ela explica que tudo já tem explicado, já tem comprovado de várias formas, que tudo é energia, frequência e vibração. E o dinheiro não foge disso. Ele também é uma energia. E o que nós precisamos aprender? Como conectar com essa frequência? Porque como nós fazemos as conexões? Através da vibração. Quando a gente vibra, isso faz parte, inclusive, da materialização, que é um assunto à parte que iria 2 horas só falando sobre isso. Mas como que funciona? O dinheiro é uma frequência, como uma onda de rádio, ele está ali. Quando a gente... e ele é necessário na matéria. Então, ele é uma energia, ele é uma frequência que nós precisamos acessar para termos qualidade de vida, para sobreviver. E quando a gente faz essa conexão de uma forma errada, ele pode vir de um jeito mais pesado, de um jeito mais sofrido, ou nem vir. Ou ele vem e a gente dá um jeito de eliminar. Quantas vezes várias pessoas eu já escutei falar, e já aconteceu comigo, quando eu não tinha tanta clareza, né, nesse assunto, porque eu já passei por várias questões financeiras, até eu entender o que era, e é muito importante, porque fez parte da lição, fez parte de eu entender como isso funcionava, né, de eu buscar essas respostas, que para mim foram muito importantes. Então, como ele é essa frequência, e ele precisa ser acessado, a frequência Hertz dele gira em torno de 500 Hz. Quando nós estamos em estado de alegria, gratidão, quando a gente está bem na vida, a gente acessa ele com mais facilidade, porque a nossa frequência Hertz está mais elevada. Quando nós estamos no sofrimento, na dor, na culpa,
todas essas frequências, elas estão abaixo de 100 Hz. Então, o dinheiro, ele vem com peso. Por todo mundo estar aqui, tem um Wi-Fi, tem um computador, tem um celular. Então, a probabilidade de alguém que está aqui não ter o mínimo para sobrevivência não é real, né? Todo mundo aqui tem, pelo menos, para comer e para ter um computador. Pelo menos um computador ou um celular tem. Então, só que isso é o mínimo. Então, as pessoas, de uma forma geral, quando conectadas nessa frequência baixa dos 100 Hz para baixo, dor, culpa, peso, ingratidão, ele vem dessa forma mais pesada. E na live passada, nós ensinamos que, elevando a nossa frequência, o dinheiro capta a gente com mais facilidade. Até aí, ok. E o que nós não conseguimos dar continuidade na live passada tá bom, eu já entendi que eu preciso manter a minha frequência elevada, que tem momentos no dia que a nossa frequência baixa, que é normal, não só no dia, como na nossa vida, porque a nossa frequência, ela tem o formato da onda. Então, eu já entendi tudo isso, estou dando o meu melhor, pensando positivo a maior parte do tempo, tentando manter o meu coração nessa frequência elevada, e não estou saindo de onde eu estou. O que eu faço? Não estou saindo. Eu já entendi a lição. Já sei que eu não vou ficar nessa frequência elevada o dia inteiro, que eu vou ter a queda. E estou seguindo os itens da cosmoética, que lembra que nós falamos? Trabalhar, viver com consciência, verdade, honestidade, respeito, consideração e gentileza, gratidão, perdão e amor. Pô, estou fazendo tudo isso, eu sou uma pessoa boa. E por que o dinheiro está vindo tão difícil para minha mão? Por que eu luto tanto para ter dinheiro? Então, isso que eu senti que é importante a gente trabalhar hoje. A gente contribuir hoje com isso. Maravilha, maravilha. Que é uma forma de trazer clareza, né, para as pessoas, de uma forma geral. Sim. Como que a gente se resolve com isso? Aprendendo a entender quem somos nós. Então, é difícil a gente buscar uma definição depois de todo esse olhar para dentro, né, de falar assim, quem eu sou. Então, é complexo a gente criar uma definição, colocar tags, mas também difícil também a gente não desassociar aqui da nossa trajetória de vida, e é sobre trajetória de vida que é o meu principal campo de estudo, científico e também prático. Eu, de formação, eu sou publicitária, né, formei em comunicação social, trabalhei durante muitos anos no mercado de comunicação no Brasil, em Belo Horizonte. Tive uma carreira que eu fui ascendendo nessa carreira de comunicação, até que eu cheguei na educação, que foi uma grande paixão. Eu tive uma oportunidade no Brasil de presidir uma fundação de educação para o trabalho do estado de Minas Gerais, e nessa fundação eu me apaixonei pela educação, mas voltada para a educação técnica para jovens em situação de vulnerabilidade. E ali tinha uma história que comungava muito com a minha própria trajetória. Eu que fiz muitas mobilidades sociais e tive muitos privilégios e oportunidades de ascender profissionalmente. E aí chegou um momento que, dentro do meu mestrado, que eu comecei a investigar sobre trajetórias de vida, eu descobri que o meu caminho era realmente olhar para a minha própria trajetória antes de pesquisar qualquer trajetória. E nesse processo, eu já estava desde 2016, né, trabalhando, atendendo mulheres, mães, porque eu tinha feito uma transição de carreira, eu era, na época, responsável pelo marketing turístico de Belo Horizonte, meu filho nasceu, e eu falo que situações complexas fazem a gente fazer grandes mudanças e travessias, né? Então, no período que meu filho nasceu, eu estava já há 6 anos nessa instituição, e eu descobri, porque eu era, na época, diretora, que eu não teria direito à licença maternidade.
e remunerada, né? E eu teria condição de gozar da licença, mas eu não teria remunerada. E ali foi uma facada no meu coração, e eu falei, nossa, eu dei tudo, eu era workaholic, eu trabalhava, assim, muito, e eu comecei a ressignificar em 2016. Então, em 2016, eu fiz uma formação em coach, comecei a fazer alguns cursos de autodesenvolvimento, mais focalizado, assim, para eu atender, e daí eu passei a atender mães. E o meu projeto inicial do Empreenda em Si era ajudar mães a empreender para ter mais tempo de qualidade com seus filhos. Então, o meu projeto ele era também fruto da minha própria dor, porque aí eu comecei a empreender. Mas acontece que quando o Pietro nasceu, eu fui para essa fundação. Ele tinha 1 ano e pouquinho, eu fui para essa fundação, entrei para o mestrado, comecei a investigar trajetórias. E aí foi a minha grande surpresa, porque ao olhar para a minha trajetória estudando, eu fui reconhecendo o quanto o nosso sistema educacional no mundo, ele tem uma função de levar a gente numa esteira para que a gente se torne produtos do mercado, naturalmente. E aí vem os questionamentos sobre sermos seres reprodutores. A gente está o tempo inteiro reproduzindo o que o sistema de educação fala para você reproduzir, e naturalmente isso vai para o mercado de trabalho, você continua reproduzindo. E aí aquela pergunta filosófica, né, aquela pergunta que chega para todo mundo em algum momento da vida é: quem eu sou, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, eu falo que eu ter conseguido desenvolver o método do Empreenda em Si, ele foi um compilado da minha história, da minha trajetória profissional e também dessas formações, mas a base é o questionamento, né, de quem que eu sou, e aí eu começo a desconstruir aquela parte da nossa trajetória de formatação, de reprodução, para a gente descobrir e desbloquear o nosso eu mais autêntico, a nossa essência. A microbiota intestinal. Se a gente cultiva uma boa microbiota, a gente tem saúde mental. É isso que a doutora Natasha fala, né? E se eu ficar falando muito em doutora Natasha, não liga não. Lá na minha casa, eu começo a falar alguma coisa, os meninos falam, já sei, foi a doutora Natasha que falou. É sabedoria pura, né? Ela fala sobre isso, e isso aí também já não é um conhecimento só dela, já é uma coisa que a gente vem aprendendo com mais facilidade. O intestino e o cérebro, essa conexão total. O caminho do cérebro, né? Parece uma minhoquinha, o intestino também. E o interessante é que os neurônios cerebrais, eles são parecidos com os neurônios do coração. Sim, a gente tem neurônios no coração, o que é muito curioso. E a gente tem neurônios no intestino. Esses são idênticos aos do cérebro. Então, tem neurônios parecidos no corpo todo, mas os idênticos são intestino e cérebro. Isso é muito curioso. Então, quando você fica enfesado com fezes, você fica irritado, né? Se você tem uma boa microbiota, você vai ter um pensamento mais claro. Se você toma muito anti-inflamatório, come muito açúcar, bebe muito café, você está acabando com a sua flora intestinal. Bebe pouca água, enfim. E essa flora, ela vai diminuindo, você vai inflamando, você vai esquecendo, você vai calcificando, você vai tendo riscos diversos para o seu cérebro. Então, está totalmente interconectado. A gente tem a vitamina B12, é produzida por bactérias no intestino. A gente pode ficar anêmico por estar com pouca bactéria. Isso é curioso. Se você toma muito antibiótico, por exemplo, você não tem tantas bactérias fabricando coisas boas para você, e a sua B12 cai, e você toma B12, depois ela cai de novo, e assim vai. Isso é uma coisa muito curiosa, assim. Ela trabalha na imunidade, sim, inclusive da pele. A pele da gente fragiliza muito por falta de bactérias. Por isso que o bebê, quando nasce, eu tô indo lá longe agora, não deve tomar banho. Ele vai carregar pro resto da vida aquela flora que ele adquiriu no canal vaginal. Aquilo ali é uma bênção para ele. Ah, você tá brincando. Então os americanos têm razão. Os americanos têm razão. Eles não dão banho? 7 dias sem dar banho do O meu último recém-nascido. filho, que foi quando eu aprendi as coisas, finalmente não tomou banho por 7 dias. O intestino, ele não consegue manter uma boa flora se ele tiver furado, que a gente chama de leaky gut, com mais facilidade aqui. E no Brasil seria hiperpermeabilidade intestinal, que são furinhos no intestino. Se eu tenho essa situação, minha flora fica alterada. Por quê? Eu fico com o intestino inflamado o tempo todo, a parede inchada do intestino, e aí isso gera uma espécie de pus e água, como se você tivesse queimado sua pele, faz aquela bolha de água, isso acontece no intestino. E aí os parasitas gostam dessa situação, então eles se multiplicam com mais facilidade. Por mais antiparasitário que você tome, se o seu intestino está inflamado, você vai ficar ali com parasitose constante. Então, sim, a alimentação vai fazer o quê?
Se você come bastante produtos de origem animal, principalmente as gorduras, o caldo de osso, ele é muito especial. Você sabia que eu ia falar do caldo de osso? Agora Podia faltar o caldo de Tava osso. demorando. Sabe o que eu lembrei? Your brain is hungry. The brain, hungry organ. Meu filho repete isso rindo, né? A comunicação, ela pode abrir ou fechar portas. Então, a partir do momento que você sabe usar a sua comunicação de forma intencional, você tem muitos ganhos. E comunicação é habilidade, a gente aprende, não é? E às vezes a gente vê alguém que se comunica tão bem, você fala, nasceu com um dom. Alguns até nascem com um dom, mas a boa notícia é que a gente tem a possibilidade de se desenvolver e ser um bom comunicador. E a área da voz, da comunicação em si, e não só da patologia, mas de adequar os processos comunicativos das pessoas. Então, adequar a voz, o tipo de fala, como ela se apresenta, porque não necessariamente todos têm uma alteração, uma patologia, e sim uma inabilidade, uma dificuldade. Então, isso é o que eu amo fazer. Na verdade, eu adoro dar voz ao mundo. E eu acredito que a boa comunicação ela tem que começar dentro de casa, porque, na verdade, é uma coisa muito maior, é um envolvimento muito maior, porque na hora que você se comunica bem com o seu filho, então, por exemplo, com uma criança, você vai se abaixar para falar na altura dela, para olhar nos olhos dela, porque, assim, a comunicação, dos pressupostos dela é o contato visual. Você precisa ter o contato visual para você passar confiança, te dar dignidade. Então, abaixar para falar na altura da criança, usar as palavras adequadas à criança, que, como você falou, não serão as mesmas palavras que você vai usar com o seu chefe. Então, tudo isso faz parte de um processo comunicativo que a gente fala, vai de qualquer jeito. Não dá para ser com casca e tudo. E aí, os resultados que você obtém, a hora que você tem uma comunicação intencional para cada ambiente, para cada situação que você está, o resultado é fenomenal. A gente matou a astrologia foi a pandemia, né? Porque, olha, o que surgiu de astrólogo na pandemia, que assistiu 6 meses de vídeo no YouTube, acabou, é astrólogo. Acabou com a astrologia, menina, é um inferno que eu tive de gente, sabe, que falava assim pra mim, não, mas eu sou astrólogo. Que curso você fez? Não é que eu fiz um curso, é que assim, eu sei muito, porque eu consumo muito vídeo de astrologia no YouTube. Uau! Sério. Então, assim, a pandemia, ela foi desesperadora nesse sentido. Acho que agora as coisas estão se acomodando um pouco mais, né? As pessoas que estavam sem fazer nada na pandemia agora já estão trabalhando e desistiram, sabe? Porque, gente, a astrologia não é um passeio no parque, não é fácil, sabe? É difícil. Eu acho que chega a ser até uma vocação, né? Porque é um estudo detalhado, não é uma coisa simples. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com a astrologia, eu tinha 21 anos, foi em 1997 ou 8. Eu me lembro que eu fui apresentar, era o amigo de um namorado meu na época, que era astrólogo. E aí eu tinha ido numa corrida de kart deles, e aí o amigo do amigo falou, se algum dia você precisar de um astrólogo, fala com ele. Nossa, não sabia nem o que era astrologia na época. Eu sei que eu fui e fiquei fascinada, especialmente porque eu fui fazer Revolução Solar, que são as previsões, e Jesus Cristo, né? Aquele homem impressionante. Eu fiquei muito, muito, muito impressionada. E aí eu fiz o meu mapa, fiz mapa de filho, fiz mapa de tio, de primo, de parente, de todo mundo. Até que eu falei assim, gente, eu preciso saber de astrologia, não é possível, isso é muito fascinante. Aí ele falou, então começa pelo livro da Ana Maria Costa Ribeiro, que é O Conhecimento da Astrologia. É um livro, tipo assim, considerado uma bíblia da astrologia. Naquela época, estamos falando de 1998, a literatura de astrologia era paupérrima, tá? O pessoal aprendia astrologia, era quase um conhecimento passado de boca a boca, sabe? Mais ou menos de pai para filho, não é que tinha literatura e recurso. Era uma coisa muito... A pessoa aprendia de uma maneira muito orgânica e muito visceral e tinha que carregar muita pedra para aprender. Então, assim, tinha o livro da Ana Maria.
E aí, quando eu abri aquele livro que eu comecei a ler, eu falei, não vou dominar isso nunca, né? Não tem jeito, é impossível, é uma meta inalcançável. Então, assim, tudo bem. Mas eu gostava muito, eu falei, tudo bem, então eu vou estudar, mas só como hobby. Não consegui não estudar, não consegui abandonar. Mas nunca pensei que eu fosse trabalhar disso, porque eu nunca achei que eu fosse conseguir dominar a leitura de um mapa. Porque é muito complexo, é muita informação, é muito detalhe. E outra coisa, né, cara? Você tá falando da personalidade de uma pessoa. Cara, eu acho de uma responsabilidade gigante você falar assim, Flávia, senta aí que eu vou te contar quem é você. Primeiro que arrogância, né, gente? Pelo amor de Deus. A única pessoa que sabe quem é a Flávia, né? A gente, nessa ansiedade, né, de fazer mais clientes, de melhorar o nosso marketing, às vezes a gente perde até o nosso jeito de fazer as coisas, a nossa essência, porque muitas vezes a gente olha muito para a concorrência e não olha para dentro. E a resposta não está no seu concorrente, não está em como a Flávia faz. Ah, mas a Flávia faz podcast, então eu acho que eu também tenho que fazer podcast. Será que você tem que fazer podcast? Será que o seu jeito não é mais escrever? Será que você não é mais palestrar? Ah, não, mas a Flávia fez um evento e tinha... Meu último evento no Brasil, nessa empresa que eu tinham 8.000 pessoas. Então, será que fazer um evento para 8.000 pessoas é o que eu quero? Porque eu vi o outro fazendo, então é isso que eu quero. Mas não, pode ser que para você seja um evento mais intimista, que você consegue olhar olho no olho, que você consegue sentir as pessoas. E aí um evento para 50 pessoas é o que faz sentido para você. Mas em épocas de redes sociais, eu olho muito para o outro, eu olho muito para fora. E esqueço de olhar para dentro e muitas vezes me comparar comigo mesma, né? O que eu quero, o que para mim é a evolução do meu negócio. Não o negócio do vizinho, mas o que para mim é a evolução do meu negócio. Nós somos seres individuais, né? Nós somos um CPF dentro de um CNPJ. Mas esse CNPJ, esse MEI, ele tem outras pessoas que fazem parte. E os nossos clientes, que também fazem parte desse todo. E quando a gente fala de magnetismo, a gente fala do nosso magnetismo pessoal e do magnetismo da nossa empresa. E o magnetismo da empresa, ela é formada pelas pessoas que trabalham nela também. Então, se você tem uma secretária que atende o telefone para você ou que fala com seus clientes pelo WhatsApp, ela também precisa se trabalhar. Ela também precisa cuidar da energia dela, do magnetismo dela. Não é só o empresário. Mas falando da empresária, falando de você, do magnetismo pessoal, tem alguns pilares que a gente tem que cuidar. Por exemplo, quando a gente fala em atrair cliente, magnetizar cliente e reter, porque não é só atrair, a gente precisa reter. Quando a gente fala nisso, eu sempre pergunto, ok, você quer magnetizar os seus clientes, você quer atrair o cliente para encantar, mas você está encantado pelo seu negócio? Quando você pensa no seu negócio e você fecha os olhos e fala sobre o seu negócio, você sente vibrar, você sente nossa, isso é muito legal, eu tô louco que chegue a segunda-feira para trabalhar nisso. Ou, nossa, lá vem a segunda-feira, música do Fantástico no domingo, começa a depressão. Porque eu não quero ir para minha empresa, porque eu não quero ver aquela equipe, porque eu não quero trabalhar nisso. Como você chega na segunda-feira?
Se você não está encantado pelo que você faz, como que você vai vender o que você faz? O quanto de 1 a 10 você consegue dizer que é encantado? E faz o teste também. Se você tem equipe, se você trabalha com alguém, quando você sente que essas pessoas são encantadas. E aí, quando você vai para a rede social para vender o seu trabalho, você vai abrir o Instagram para falar sobre isso e com qual energia? É uma energia de, nossa, que saco ter que vender isso? Ou é, nossa, esse produto é demais, eu adoro o que eu faço? Qual é a energia que você vai lá? E depois eu acredito na conexão. A conexão com os seus clientes, a conexão com a sua marca e a conexão com você mesmo. Então, a conexão com a sua marca, com a sua empresa. E quando eu digo marca, Flávia, eu falo também sobre a gente. A gente é uma marca. Se você está no Instagram vendendo qualquer coisa, você está representando o seu negócio lá, uma marca. Então, você está vendendo algo. Você virou a sua marca. Então, quanto você está conectado com isso? E o quanto você sente conexão com o seu cliente? O quanto você entende do cliente, entende as dores dele, entende os desafios que ele passa, o quanto você se conecta. Você seria amiga dos seus clientes? Nossa, eu passaria horas conversando com essa pessoa. Ela é muito legal. Sabe aquela pessoa que tu quer conviver? O quanto você se sente conectado com o teu cliente. Isso é muito importante. Tem pessoas que nunca conversou com o cliente para entender mesmo por que ele chegou até a empresa dele, por que ele procurou. Ah, Mirelle, mas eu vendo suplemento. Sim, por que a pessoa chegou na tua empresa? Por que ela toma suplemento? O que ela quer conquistar na vida? Não, eu só faço a venda e deu. Então, você se conecta com o seu cliente. Isso é importante. E quando se conecta e o seu cliente fala dos desafios, você tem empatia? Você sente uma empatia por ele? Você entende as dores? Você consegue se colocar no lugar? Eu tinha um cliente que ele me contou uma história que ficou marcado para mim, que ele tinha um problema nos dentes quando ele era criança. Então, ele cresceu com esse desafio nos dentes e a família dele toda, a avó dele, a mãe dele tinha problema nos dentes, era algo no osso. E que de um determinado período da vida, os dentes não cresciam mais. Então, ficava meio que aquele dente de leite que caía depois e precisava usar prótese, né? Antigamente, a tal da chapa. E ele não sorria. Ele sorria com a mão na boca, isso até por muitos anos. Até ele decidir ser dentista. E quando ele se tornou dentista, ele passou por todo esse processo de implante dentário, aquele implante 1 a 1, e voltou a sorrir. E ele se emocionava dizendo que eu devolvo o sorriso para as pessoas porque eu não sorri por muitos anos. E a minha avó não pôde sorrir porque eu não tinha dinheiro na época para colocar os dentes certos nela. Hoje eu consegui fazer o implante da minha mãe e consegui fazer o meu. Então eu sorrio. Então quando eu chego lá com algum problema bucal, ele sabe o que é não sorrir, porque a gente tem vergonha do sorriso, porque a gente tem alguma questão. Não é bobagem para ele, ele sabe o que é. Então, você consegue sentir o que o seu cliente pensa, consegue ter empatia com ele? Digamos que o princípio, né, tem várias perspectivas técnicas, mas
Eu gosto muito do que Cláudio Naranjo traz, que é eu estar aqui agora. Eu estar aqui agora, eu ser consciente. Consciente é eu me dar conta do que acontece, né? Não só essa consciência de Deus, consciência de algo maior, mas eu me dar conta do que passa em mim a cada instante. Então, eu aqui agora, consciente, me dando conta do que passa em mim. Então, a Gestalt, ela trabalha dessa perspectiva. Eu posso ir ao passado, mas deixa aqui agora que eu estou aqui. Eu não vivo no passado, não mergulho no passado e o passado vem comigo, não. Daqui eu olho ao passado e trabalho o que tem que ser trabalhado aí do meu passado. E um outro aspecto que para mim ele é o mais essencial para a gente se desenvolver e estar na vida de uma forma autêntica é ser responsável por você mesmo. Ser responsável pelas suas emoções, se fazer responsável pelas suas decisões. E, então, diria que esses são os 3 princípios aí que sustentam a Gestalt. Eu aqui agora, que me dou conta, que sou consciente e sou responsável por mim, pelas minhas emoções, pelas minhas atitudes, pelo que eu faço na vida. Uau, sensacional. Bela introdução. Conta mais. E tem uma outra perspectiva também da Gestalt, que é uma proposta holística, mas não no sentido de a terapia holística, mas no sentido do holos, que é o holos, que eu sou um ser integral, né? todo conectado. Então, todo conectado com os meus diversos eus. Então, aí já posso ir entrando aí um pouquinho também. Por que esse título, né? Por que a gente está chamando esse trabalho terapêutico? É uma proposta de grupo terapêutico, que vão ser 3 dias de grupo. Faces ocultas. Porque, assim, praticamente, eu diria, todas as abordagens terapêuticas, e por que não também as espirituais, nos falam ali, né, que temos vários eus. Eu não sou um ser único. Então, é como o nosso ego, o ego que é essa máscara que eu coloco em mim para ir para a vida, né? Então, um dia eu estou muito feliz, um dia eu estou irritado, aí eu encontro com uma pessoa que foi desagradável comigo, aquilo muda o meu dia, aparece ali um determinado, digamos, personagem que vai brigar com essa pessoa, mas eu viro encontro com outro, já estou mais generoso, mais sedutor, não sei, o que aparece. Então, a gente chama esses aspectos dos aspectos egóicos, né? Está sempre, de alguma forma, atuando na vida de uma forma interessada. Né? Ou eu estou com interesse de ganhar uma disputa, de ganhar um conflito, ou eu estou com interesse de seduzir alguém, de conseguir um lugar, uma posição, um status no trabalho, na sociedade, enfim, o que for. Né? Então, aqui para você, Flávia, eu falo sim, mas amanhã eu já mudei de ideia, falo não e te dou o bolo, né? Não cumpro com você como prometido. Esses são os eus. Né? Porque se eu fosse único, uma pessoa, um ser único, tudo que eu falasse eu ia cumprir. Eu ia agir de acordo e responsável por cada circunstância, digamos assim. Sem tanto interesse. Então, só que eu não estou consciente desses eus que aparecem. Né? Eles vão aparecendo de acordo com a circunstância que a vida vai colocando para mim. E aí tem um outro senhor, um grande mestre, que chamava Gurdjieff, que um grande mestre, a gente pode falar um pouquinho dele também, que foi um dos grandes nomes que apareceram no início do século passado. No início do século passado, inclusive, apareceram grandes mentes, né? Assim, foram ali no 1930, final de 1890, foi um período muito iluminado da nossa era, penso. E então ele nos chama de homens-máquinas, porque a gente está movido automaticamente. Então, por que eu falo isso? Porque esses eus,
que eu posso chamar de eu, meus aspectos, meus personagens, eles atuam automaticamente, né. Tanto que você pode, né, quem está aqui nos assistindo pode ver, assim, muitas vezes, assim, por que que eu agi daquele jeito ontem no supermercado, né. Aí você vai embora, mas por que que eu briguei com a pessoa ali, só porque ela entrou na fila? Não precisava de tanto, né. Acho que todo mundo já passou por uma situação dessa. Por quê? Porque a vida vai acontecendo e toca em mim em alguns pontos, ali, emocionais, que tem um efeito cascata, digamos assim, de despertar um desses eus. Então, isso é atuar mecanicamente, automaticamente. Quando eu vi, já aconteceu. Aí, quando eu falei de se tornar consciente, se dar conta, é que fazer com que as minhas meu comportamento não seja tão automático. Mas para isso, o que que precisa acontecer? Eu preciso compreender, afinal, quais são todos esses mecanismos que atuam em mim mecanicamente, sem eu me dar conta, né, com gatilhos externos, ou do passado, também acontece, né? Às vezes eu lembro de uma coisa do passado, já me desperta aqui uma emoção, ou uma alegria, ou uma geralmente é tristeza, geralmente são emoções negativas, né? Geralmente. Sempre vai ter algum gatilho que vai disparar essas emoções, né? Essas Sempre emoções que tem esse trigger. sim, Uhum. sim, né. Então, o trabalho de autoconhecimento, você compreender que máscaras é essa, que Zeus são esses, né, afinal, quem são esses que aparecem? O trabalho de autoconhecimento, que eu gosto muito de chamar de trabalho interior, né, que é além de terapia, muito além. O processo terapêutico, ele te ajuda nesse trabalho interior, mas ele é um pouco além, é da vida toda. A terapia, às vezes, não precisa, né, da vida inteira, mas o trabalho sobre si, sim. Você está esperando algo e você quer com muito, muito ardor no seu coração. E não acontece. Para de reclamar. É esse o problema, porque vaza. É o negativo? O negativo, o reclamar, mas não veio ainda. Às vezes é outra coisa que você está reclamando. Por quê? Porque a nossa mente, ela é lógica e analítica, ela é linear. Então, no dia a dia pode não ser o assunto daquilo que você quer. Pode não ser uma coisa simples, às vezes é o tempo. Ai, que dia feio. Ai, que chuva ruim. Ai, meu carro que não é bom. Ai, não tenho tanto dinheiro. Meu celular é velho. Meu patrão é chato. Meu empregado é chato. Ai, não fez isso. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ela está fazendo. Gente, por favor. Eu sei que dá vontade realmente, mas não entra nessa. Você está vendendo o seu ouro por banalidade. Por quê? Porque você vem pondo essa energia do desejo e aí essas coisas perfuram. E aí vaza. E a sua energia do desejo ardente do milagre não acontece. Por quê? Porque aquela negatividade traz outra negatividade e aí você fica nessa rotina que não acontece. O milagre, o desejo ardente por vários professores, não é só eu, Flá. Sabe, vários. A gente não tem tempo para quebrar isso em várias aulas, em provas. Eu não tenho condições de fazer isso porque é muito pouco tempo, vai rápido. Mas essa interferência constante, diária, te tira do Wi-Fi. Sabe aquele ruído? O ruído acontece e desconecta dessa conexão. Tem que estar claro, o desejo tem que estar claro, indiferente do porquê. Não tem outra forma. Amai ao outro como a si mesmo. Você não precisa ficar no lambe-lambe, você não precisa ficar no pega-pega, você não precisa ficar, ai meu Deus. Não, a pessoa é tóxica, separa. Deixa ela para lá e você fica para cá. Mas não se drene, porque não é ela que está te drenando, é você. Gente, eu tô assim de gente que não bate na mesma frequência. E tá tudo certo. Então, aceitar, eu só acredito no que eu consigo ver, ouvir, tocar. Então, realmente tem um problema. Você está limitado ao seu corpo físico,
né? O olho, o que que é a visão? A gente consegue ver o que é refletido pela luz, né? Essa é a lógica Do funcionamento aqui. Então, essa luz refletida nos objetos entra pelo nosso olho, é refletida na retina, assim, resumindo muito, né? Ela é transformada em impulsos elétricos e aqui atrás do meu cérebro é onde processa a imagem. Então, eu estou limitado à capacidade do meu olho de ver esse espectro eletromagnético, que é a luz, o que consegue ser refletido nos objetos. Então, eu só acredito no que eu vejo, eu só acredito, então, em talvez 3, 4, 5% da faixa do eletromagnetismo, e o resto dos 90, 95%. Então, assim, quando eu vou fazer um raio-x, eu não vou acreditar, então. Eu só acredito se eu vejo a chapa, né? Ou então aquele equipamento infravermelho do exército, das pessoas usam. Então, é outro espectro Todo tipo de exame, de né? visão. Então, assim, o espectro eletromagnético ele é enorme, a gente só consegue enxergar uma parte. Se eu falo, eu só acredito no que eu vejo, eu estou limitando o que é possível em acreditar e verificar. E a gente sabe que existem outros métodos, científicos, oficiais ou não, de verificar coisas além do que os nossos órgãos conseguem captar. Né? O que que é o ultrassom? Nosso ouvido não capta essa. Né? Nosso ouvido é de 20 a 20 mil hertz, né? O que é abaixo ou o que é acima, eu não consigo captar. Mas a gente consegue ver de outros métodos esse ultrassom funcionando, o ultravioleta funcionando, o infravermelho funcionando, né? Então, na espiritualidade, digamos assim, a gente também consegue outros métodos para falar, peraí, então não é só o que eu vejo e escuto e toco, é o que existe. Existe algo além, mas eu preciso estar afim, disponível para ir atrás dessas Tem que ter informações. aquela sementinha, né, da curiosidade ou do desconforto. Porque enquanto a pessoa está vivendo num conforto e num fluxo repetido da vida, ela não está querendo saber o que tem mais. Ela está muito busy com aquilo ali. Aí, em algum momento vai doer, ou vai dar um desconforto, ou vai bater uma curiosidade, ou ela vai ouvir algo que vai lá atrás, vai falar, opa, isso aqui eu conheço de algum lugar, não sei de onde. Vai existir um início de alguma forma. Vai. Eu acho que a palavra desconforto é a melhor mesmo. E ninguém gosta de se sentir desconfortável. E todo mundo se sente desconfortável todo dia com alguma coisa, né? Seja uma situação, uma ideia, né? Então, eu também não gosto de estar desconfortável. O que a gente quer, saia da zona de conforto. Eu não, demorei tanto para chegar aqui, né? Eu quero ficar confortável. Mas é entender o porquê, eu também quero. Mas você tem que entender o porquê de se colocar numa situação de desconforto. Porque a gente entra de graça no desconforto. Uhum. Então vamos entrar no desconforto conscientes do desconforto e com o objetivo, Com para quê, né? com uma razão desse desconforto. Não porque, nossa, eu estou desconfortável, eu só quero sair do desconforto, quero voltar para o confortável, mas eu não sei nem o que está acontecendo, porque eu fui, o que está acontecendo. Não, não. Deixa eu me colocar numa situação de desconforto, porque nessa situação é que eu vou aprender as perguntas que eu preciso fazer para chegar nas respostas que eu quero. O problema é que as pessoas procuram respostas, mas não sabem quais são as perguntas. Resposta para quê? Eu quero resposta. Aí quando você pergunta, mas resposta para quê? De onde viemos, para onde vamos? Tá muito Isso é vago. muito raso. Tá muito vago. Fora de moda. Tá fora de moda, gente, essa Tá perguntinha. muito vago. Vamos ser um pouco mais específicos. Eu tenho certeza que as perguntas são mais profundas, as dúvidas são mais profundas. Você não sabe ainda só qual é a pergunta. E para fazer pergunta, você precisa estar numa situação de desconforto. Com 12 anos, mais ou menos, de idade, eu comecei a fazer projeções astrais e paralisia do sono. Eu voltava muito rápido, né? Eu dormindo, para quem não sabe o que é uma projeção astral, eu dormindo, meu espírito se desprendia do meu corpo e eu viajava por aí. Só que quando eu via alguma coisa assustadora, isso é muito comum acontecer, né? No começo, que as pessoas não sabem o que está acontecendo, você tem a tendência de se resguardar, voltar correndo para o corpo, e aí acontece o que a ciência chama de paralisia do sono. Você volta e fica paralisado, literalmente. Abre o olhinho e nada mexe. Então, vem assim na cabeça: será que eu morri? Onde eu estou? Não, estou no meu quarto. Mas o que está acontecendo? Então, assim, desde a minha adolescência,
algumas coisas começaram a acontecer, como essa comigo, que começou a fazer o meu despertar para a questão da espiritualidade. Eu estudei minha vida inteira em colégio católico, pra você ter ideia, mas eu acho que era o terror das freiras da escola. Acho que elas não gostavam muito de mim, não. Você já era fora da caixinha desde pequena, né? Desde Você pequena. nasceu com essa natureza. Com 5 anos de idade, eu dizia que eu não tinha medo da morte e eu dizia que eu queria ser médica. Quando a gente fala que nós somos espíritos numa experiência carnal, isso mostra que qualquer coisa que traga a sua memória, traga a sua mente, traga a sua consciência atual, alguma questão do seu espírito, ela vai estar relacionada à sua vida passada, porque o teu espírito é o conjunto de tudo que você já viveu. Quando a gente respeita a crença do outro e se baseia nela para que faça o outro melhorar, tudo funciona. Tudo funciona. Então, é mais uma chave, é o respeito, né? Esse espaço, esse lugar de respeito precisa existir. Porque enquanto as pessoas no mundo estão brigando por causa de religião e de crença, o mundo não vai para frente. Tem países brigando até hoje ainda. Eu acho que o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem é isso, de que, principalmente, as pessoas que trabalham com saúde devem se interessar por isso e entender melhor, porque quanto mais pessoas tiver vinculando o uso dos psicodélicos à consciência humana, a trabalho sério, mais rápido a gente vai debelar qualquer preconceito e mais rápido vamos acelerar esse processo de normatização que, mesmo sendo inevitável, quanto mais cedo vier, melhor. Melhor. É isso. Mais vida para nossa vida, né? Mais tempo de vida para nossa vida. Mais vida consciente. É isso aí. Boas práticas e bom autoconhecimento. Continue estudando, continue a nadar. Continue a nadar. Né? Vai no fluxo, continue, não desanimem. Tem dia que tá mais fácil, tem dia que não, mas só vai. Isso, Confia no processo. Confia. A única característica para você desenvolver, lembre-se, confiança no universo. É a primeira coisa. Todos os problemas serão solucionados só resolvendo isso. E parabéns, Flávia, por esse projeto maravilhoso, com pessoas aqui passando e buscando, e se abrindo para que venha cada vez mais e melhor. Né? O local aqui super organizado, muito lindo, nos recebeu aqui com muito carinho. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns pelo projeto. Siga seu fluxo, seu coração, se isso te faz bem, pode ter certeza que virão mais e mais coisas. E esse nome, imersão, tem um peso tão grande, faz parte da nossa escola de postura também, porque ninguém volta igual de um mergulho. Ninguém. Não. O que você vê lá embaixo, o que você sente lá embaixo, o que você experiencia num mergulho, você não volta a mesma pessoa. Muda. E essa mudança... Não seremos os mesmos jamais. Jamais. Transforma as pessoas. Eu sempre que eu escrevo transforma ou transformação, eu boto F maiúsculo. Porque está formando um novo eu em você. Está formando uma nova maneira de lidar com a vida. Uma nova maneira de olhar para aquele assunto que aquela imersão trouxe. E para mim, transformador, na minha experiência pessoal. Então, eu sempre trago muito isso nos contextos que eu faço, nos encontros presenciais que eu dou, nos cursos, nas imersões. A gente sempre tem essa característica de emergir. Como então foi dito no início dessa conversa especial, para que todas as pessoas possam se atentar inicialmente no seu corpo físico, que é o seu templo, começar a respeitar, a cuidar, a se reequilibrar, a buscar sentir mais. Isso é o primeiro passo para o autoconhecimento. As pessoas tentam já, eu
quero me desenvolver mediunicamente, eu quero despertar espiritual, e não consegue nem prestar atenção se o joelho está doendo ou não, se ela consegue sentar na posição de lótus para meditar ou caminhar. Então, primeira coisa, preste atenção no seu corpo físico. Seu corpo físico, ele te traz muitas informações, ele simplesmente é o canal que te permite estar experienciando todo o aqui e agora. Então, se permita, se permita. E aí, gostaram? O que vocês acharam do nosso resumão de um ano de vídeos, de podcasts, de muitos ensinamentos, de aulas, de bate-papo? Conte aqui nos comentários para mim, por favor. Agora eu quero pedir um momento especial de atenção, que o nosso canal do YouTube está com quase 1000 assinaturas, e eu tô vibrando assim muito feliz por isso. Então, se você não deixou seu like ainda, deixa o seu like, faz a inscrição do vídeo do canal, porque assim a gente vai conseguir espalhar para mais pessoas esse conteúdo. Quando a gente recebe inscritos e recebe likes, o YouTube entende que o seu conteúdo é relevante e começa a espalhar para mais pessoas. E aí é por isso que eu tô aqui pedindo, é por isso que todos os youtubers falam, se inscreve, deixa o seu like, porque realmente é o que move o nosso canal, que nos ajuda desse negócio de internet aí, o que nos ajuda a ir pra frente. A leitura, né, digital de tudo isso aí é feita através desses movimentos. Então, por favor, deixem seu like e se inscrevam no canal, compartilhem com algum amigo, compartilhem com a família. E assim a gente vai ajudando o nosso canal a crescer e nos trazendo mais oportunidade de ter mais pessoas bacanas aqui, de ter mais conteúdos interessantes e relevantes. E eu gostaria de pedir também mais uma coisa a vocês. Que vocês deixassem sugestões de assuntos, terapias, que vocês gostariam de assistir e ver aqui no nosso canal que ainda não veio, ou que veio, se vocês gostariam que viesse novamente, porque foi muito bom. Então deixem aqui nos comentários, porque também vai nos ajudar bastante a gente fazer essa jornada de escolher e convidar e trazer as pessoas legais e com conteúdo bom aqui, tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço por esse 1 ano de UOL Podcast, agradeço a presença de vocês aqui, agradeço o suporte, agradeço a amizade, agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui nesse 1 ano. E com esse coração cheio de gratidão, eu termino aqui a nossa noite. E até a próxima quinta-feira, com mais conteúdos para vocês. E vamos em rumo ao nosso 2º ano de podcast e a 1000 inscritos. 1000 inscritos, gente. Falta pouquinho. Eu tenho certeza que com a colaboração de vocês, a gente vai chegar lá essa semana ainda. Tá bom? Um beijo, um grande abraço. Boa noite a todos e até a próxima.